tinha feito com vocês, né, para buscar as partidas, né? Certo? E aí essas partidas, elas já vinham com os jogadores. E depois eu fiz esse outro select aqui, que não retornou nada, né? Porque eu estava procurando o jogador 2, tanto em ambas as situações, quando ele estava numa partida como o primeiro jogador e como o segundo jogador. Mas isso foi no final da aula e eu já estava meio mais para lá do que para cá, né? Porque lembra quando eu simulei para vocês, um erro no insert? Então a gente, na verdade, não voltou nada nesse select porque a gente não tem jogador 2, né? Lembra que pulou do 1, aí eu simulei 3 erros, né? Então o 2, o 3 e o 4 não tem. Aí passou para 5, 6 e 7. Então, na verdade, não tem esse jogador 2. Aí o jogador que tem nas duas partidas, ó, o 5 está como jogador 2, o 5 está como jogador 1. Então eu posso, por exemplo, mudar aqui para 5. Ó. O 5, ele joga uma vez aqui como jogador 1 e joga uma vez como jogador 2. Então vai trazer duas informações. Tá beleza? A mesma coisa aqui, olha. Por exemplo, o 6 e o 1, todos vão estar duas vezes, né? Tem algum jogador que só está em um lado? Não. O 1 tá duas vezes aqui, o 5 está uma aqui e outra aqui, o 6 está uma aqui e outra aqui, e o 7 está duas vezes aqui. Beleza? Se eu não colocasse o ou aqui, olha, por exemplo, para o 5, ele ia retornar uma vez só, porque o cara participou da partida uma vez só como primeiro jogador. Tá? Veja bem, demais selects, eu vou passando para vocês à medida em que a gente for precisando, tá? Então, ficou faltando eu fazer um delete e um update, né? Porque já tinha feito insert, ficou faltando o delete e update. Então eu vou fazer aqui primeiro um update, né, uma atualização. Deixa eu ver como é que eu... Jogadores, partida... Eu vou marcar aqui, ó, consulta. Atualização. E exclusão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais alguma informação para a gente poder atualizar essa informação. Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó, se eu fizer um select asterisco from estatística, deixa eu ver o que aparece aqui. Ó, não aparece nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estatística para um determinado jogador, para a gente poder alterar essa estatística. Ó, insert into estatística. Aí na estatística eu preciso, se eu não me engano, vamos ver lá o que eu preciso colocar nela. SPHelp estatística. Né? Eu preciso colocar, olha, o colisão e ponto eu não preciso colocar. Então a chave primária dela, colisão e ponto, eu não preciso colocar. Então a chave vai gerar, colisão eu não preciso colocar, eu preciso informar jogador, partida
e tempo. Só. Certo? Deixa eu só ver aqui. Colisão, partida e tempo. Então, values. O que eu vou fazer? Eu vou dar um insert para cada... Eu vou dar um insert para cada... Aliás, 2 inserts, né, para cada partida que eu inseri. Só para o banco de dados não ficar quebrado, tá? Então, olha lá. Como nós inserimos... Deixa eu ver quantas partidas nós inserimos aqui, ó. Select asterisco from partida. Olha lá, nós inserimos 4 partidas. Então, na verdade, cada partida nossa, ela precisa de 2 estatísticas, que é uma estatística para cada jogador. Então tá lá, ó, da primeira partida, da segunda partida, da terceira partida e da quarta partida. Então, como o cara do meio é a partida, olha lá, esse cara é a partida, é o segundo dado, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui, ó, o select partida e vou fazer, olha só, a partida 1, então, ó, eu tenho partida 1, 2, 3 e 4. Então, olha lá, partida 2, 3 e 4. Aí, na partida 1, eu tenho os jogadores 1 e 5. Então, aqui, ó, partida 1, eu tenho jogador 1 e tenho jogador 5. Na partida 2, eu tenho 5 e o 7. Então, lá, jogador 5 e jogador 7. Na partida 3, o jogador 1 e o 6. Então, lá, 1 e 6. E na partida 4, eu tenho os jogadores 6 e 7. Se eu colocar esses relacionamentos errados, vai dar problema. Então eu vou bicar aqui, olha, por exemplo, essa aqui o cara fez em 30 segundos, esse fez em 45. O outro fez em 80 e o aqui fez em 65. 19, 27. E aí eu vou simular nesse último cara aqui que eu vou deixar 0 e 0. Então vou atualizar esses 2 caras, tá? Então, ó, eu só estou agora populando as estatísticas. Então, ó lá, beleza. Populei as estatísticas, agora se eu selecionar as estatísticas, tá lá a galera toda lá. Beleza? Não alterei colisão para nenhum. Como eu não coloquei ponto nem colisão, significa que eles entraram todos com valor default. Então eu só coloquei o tempo e aí ficou faltando esses 2 tempos aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer a atualização? Ó, update, o nome da tabela, no caso estatística, 7. E aí depois do 7 vai ser sempre o campo igual ao valor. Então, por exemplo, olha lá, 7, o campo é o campo tempo igual o valor que eu quero. Então, por exemplo, 50. Beleza? Tranquilo? Só que, se eu pegar e executar esse update aqui, e isso é um erro muito comum, a galera esquece pra caramba. Se eu executar esse update aqui,
todos os tempos vão virar 50. Beleza? Todos. Então vamos fazer aqui, ó. Vou simular com colisão, só porque o colisão está zerado, depois a gente volta ele para o valor. Ó, colisão, tá vendo? Se eu deixar o update assim, olha lá, ele alterou as 8 linhas. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar esse select de novo, copiar ele lá para baixo, para ficar mais fácil. Olha lá. Opa, aqui é estatística, né, irmãozinho? Estatística. Olha lá, todo mundo virou 50. Então, uma parada que muita gente esquece, vou atualizar de novo, né? Vou voltar para 0. Uma coisa que muita gente esquece é que na hora de você fazer o update, você tem que colocar o where. E aí você indica quem vai receber o update pela chave primária. Então, qual é a chave primária? É o código. Ó, where código igual a 7. Beleza? Então, vocês geralmente pode ser que algum update você use no where alguma coisa que não esteja relativa à chave primária. Por exemplo, assim, eu tô fazendo uma atualização de preço sei lá, como é que chama aquelas paradinhas que o pessoal vende em jogo? Tipo, eu não sei se não é vida, né? Vem, às vezes, energia. Então, tem uns acessórios lá que pro cara subir na escala lá mais rápido, né? Que o jogo vende. Então, por exemplo, se eu quiser, vamos supor, fazer uma atualização de preço nesses itens, né? Então, eu quero fazer uma atualização de preço, eu quero subir 5%. Então, aí, você não vai dar um update, né, passando chave primária para subir 1 a 1. Se eu quero subir 5% de todo mundo, eu pego e dou um update no campo, pegando o próprio campo vezes ele mais os 5%. Né? O campo recebe ele mesmo vezes mais 5%. Então aí eu não preciso colocar o where. Por quê? Porque eu vou subir o preço de todos os itens que estão à venda em 5%. Então aí sim eu quero alterar tudo. Mas não é o que geralmente acontece. O que geralmente acontece você vai fazer uma atualização em um campo ou em alguns campos de uma mesma linha. Então aí você tem que colocar o where. Tá? Então olha lá, o nosso é o tempo. Então, por exemplo, se fosse uma promoção e eles quisessem tirar 50% de desconto na energia, seria dessa maneira, com um código. Então, aí depende como é que você modela o banco. Geralmente, tipo assim, geralmente o que tem lugares que fazem? Eu quero fazer uma promoção. Então, eu tenho os produtos que estão em promoção e os produtos que não estão em promoção. Né? Fica a porra toda misturada. Você tem um campo de valor, que é o valor normal, que você normalmente cobra, e você tem um valor promocional. Entendeu? Então, o que a gente faz? Se o valor promocional tiver diferente de 0, então você olha lá na lógica. Quando você busca o dado, você verifica. Se o valor promocional tiver diferente de 0, então você não busca o valor do produto mesmo, você traz o valor promocional. Entendeu? Então você faz um if no meio do seu select para ver se você vai pegar de um campo ou de outro.
E aí você consegue manter. Porque em algumas situações, a pessoa, quem desenvolveu, ele quer mostrar os dois, ó, de tanto passou para tanto, até como estratégia de marketing, né? E então você acaba tendo dois campos. Ou tem gente que opta por pegar e jogar em 50% e depois voltar para o valor de 100%. Mas eu acho, assim, mais interessante você ter os dois campos, né, para um valor promocional. Porque aí são coisas distintas, né, são coisas diferentes. Beleza? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas são coisas diferentes. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou alterar o tempo para 52 e o do outro jogador, né? Ó, que é o código 8, eu vou alterar ele para 57 e esse cara é o número 8. Então, olha lá, eu pego e faço a alteração. Beleza? Olha lá, o 7 foi para 52, agora o 8 vai para 57. Veja bem, eu fiz a alteração dando um update em um único campo. Mas eu posso, nesse único update, eu fazer aqui, ó, eu quero alterar o campo, vai para tal valor, vírgula, sei lá, a colisão vai ser igual a 2 e o ponto vai ser igual a 17. Tá? Então eu posso ir alterando, tá? Olha lá, fiz a alteração, funcionou do mesmo jeito. Olha lá, ponto foi para 17, colisão foi para 2. Beleza. Tá? Erro também comum. Cara, se você botou um campo como chave primária, você não faz update naquele campo. Sobre esse negócio de chave, acho que nessa entrada, tipo, se você pegar uma chave estrangeira e quiser dar update nela, você pode também? Dá o quê? Se quiser fazer o update Na chave estrangeira? Pode. Pode. mas tipo, ela não é uma primária de outra... Mas aí ela é uma primária que foi para uma outra tabela para relacionar as informações. Se a relação mudou, você está substituindo ela por outra primária. Você não está alterando uma chave primária. Entendeu? Por exemplo, assim, vamos pensar o seguinte. Você tem seu CPF que está relacionado com a propriedade de uma casa. Certo? Então, vamos dizer que eu tenho um banco lá imobiliário para eu saber de quem é dono de cada casa. Aí, você vendeu a casa para mim. A casa continua a mesma. Só que, eu não tenho interesse em guardar o histórico. Beleza? Porque se eu tivesse interesse em guardar o histórico, eu tinha que saber de quando até quando você foi dono da casa. Tá? Então, quando eu não tenho interesse, é porque eu só quero só me interessa saber o atual. Eu não preciso saber o histórico. Porque eu preciso saber quem vai se é você que vai vender a casa ou se sou eu, porque eu quero só comercializar, tá? Então, o dia que você vender a casa, por exemplo, você vendeu para mim. Então agora o dono da casa sou eu. Então eu vou só mudar o cara que é o proprietário da casa. Então eu vou dar um update nessa chave estrangeira. Mas você continua com a sua mesma chave primária e eu continuo com a minha mesma chave primária. Eu não posso alterar a chave primária porque imagina o seguinte. Você se relacionou com um monte de outras tabelas com a sua chave primária atual. Vamos dizer que você tinha a chave 1. Aí você se relacionou com um monte de outras tabelas. Aí eu vou e dou um update na sua chave primária e jogo ela para 3.
fudeu o barraco. Como é que vai fazer como é que eu vou atualizar esses outros relacionamentos? Tá vendo? Eu não posso atualizar os outros relacionamentos primeiro, porque não existe a chave 3, então quando eu for tentar relacionar, ele não vai deixar. E ao mesmo tempo, quando eu jogar a sua para 3, é como se a partir daquele momento as outras tabelas estivessem todas erradas. Então, ao mesmo tempo, não existe. Né? Então, uma coisa vai ter que ser feita na prática, vai ter que ser feita primeiro. Eu posso alterar a chave primária se eu não tiver relacionado com ninguém até o momento? Pode, mas não é uma boa prática. Tá? Justamente porque a chave primária, a ideia é que você crie ela numa sequência. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você cria ela numa sequência. Se pular o número aqui, não interessa, porque continua em ordem crescente. Certo? Agora, se eu pego esse 1 e altero para 17, aliás, esse 1 aqui altero para 17, aí já saiu da ordem. Tá vendo? Aí fica 17, 2, 3, 4. Então isso não é interessante. Por quê? Porque vai dar mais trabalho para o banco de dados, porque ele tem que ordenar. Como é que o banco de dados busca? Vocês já estudaram a árvore binária? Por exemplo, assim, imagina eu tenho 100 linhas. Aí você quer buscar a linha 17. O que o banco faz? Ele fala assim, na média eu vou fazer uma busca binária, porque na média eu vou fazer menos acesso a disco. Então, o que ele pega? Imagina, tem 100. Eu vou no meio, 50. O valor que eu quero é maior ou menor? Eu quero 17, então é menor. Então, ele trabalha com esse menor. Tá, qual é a metade? 25, vou no meio. O valor que eu quero é menor ou maior? Ainda é menor. Tá, metade de 25 vai dar 12 ou 13. Vamos supor, ele botou 13. Aí, 13. O valor que eu quero é menor ou maior? Agora é maior. Então, de 13 a 25, qual que é o meio? Vai dar 6 para cima, vai dar 19. Então, na média, cada vez que ele desce o nível da árvore binária, ele está eliminando uma metade, até ele chegar no valor que você está buscando. É muito melhor do que ele ir buscando sequencialmente 1 a 1, porque aí é possível que ele ache de primeira, como você também pode achar de primeira na busca binária, eu quero 50, então pegou os 50 direto. Mas, na média, o banco faz menos acesso a disco. Então, por causa disso que ele precisa ordenar, porque aí quando ele vai descer um nível na árvore binária para poder achar a informação, ele já sabe que se o valor for maior, não está na outra parte. Ele já eliminou uma metade da tabela. Entendeu? Se o valor for menor, ele já eliminou a parte todinha que é maior. Então ele sempre vai... E aí tem que ser sequencial. Se não for, ele tem que toda hora colocar em ordem para daí começar a fazer a busca binária. Entendeu? Isso consome tempo. E se tiver tudo muito, muito zoado, o que ele faz? Ele vai ler no índice. Ele faz uma busca sequencial no índice. Ele lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro. Aí ele dá muito acesso a disco. A sua consulta fica mais lenta. Tranquilo? Como para vocês é muito importante, né? Para quem vai fazer jogo, é muito importante que a parada funcione o mais rápido possível. Então vocês têm que sempre pensar nisso para que o banco não fique, atrasando a tua aplicação, o teu jogo. Galera, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e para mostrar como apaga uma informação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um usuário, um jogador. Vou criar aqui um jogador que é um
um jogador para apagar. Então eu já vou chamar o nome dele de apagar mesmo. Tá? Inserir esse cara. Opa, agora tem que trocar o e-mail dele, né? Vou inserir esse aqui é o nick acho que pode ser igual. Vamos lá. Deixa eu ver o que ele está falando. É algum outro unique. Então deve ser o nick. Beleza. Então, olha lá. Tá lá. Então eu tenho que remover esse cara, o apagar. Simplesmente delete from jogador. E aí eu tenho que passar o where. Senão acontece a mesma coisa do update. Paga tudo. Nesse caso, ele não vai conseguir apagar tudo. Por que ele não vai conseguir? Porque o registro que foi relacionado, você tem que apagar todos os relacionamentos primeiro. Tá? Então, por exemplo, o João, ele já está em 2 partidas. E cada partida tem uma estatística para ele. Certo? Então, se eu quiser apagar o João, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e apagar todas as estatísticas em que o João está. Depois eu tenho que apagar todas as partidas que o João está, para depois eu conseguir apagar o João. Tá beleza? O que o pessoal faz? Por que consegue, por exemplo, vou excluir meu perfil no Facebook. O que o Facebook faz? Primeiro ele tenta fazer com que você não exclua, né? Eles querem que você fique lá. Mas se você persistir e falar que vai excluir, ele te manda um aviso, olha, eu estou excluindo o seu perfil aqui, mas no dia que você quiser voltar, você vem dar esse usuário e senha aqui, o mesmo usuário e senha, que eu volto com tudo seu pro ar. Então, o que ele está fazendo? É o que a gente chama de exclusão lógica. Você tem na tabela um campo a mais aqui, ó, um campo booleano. No caso do SQL Server, não existe o tipo de dado booleano. Então, ou você coloca um char que você diz sim ou não, ou você coloca um valor inteiro, que aí você define lá que 0 é sim, 1 é não, e vice-versa, do jeito que você quiser. Mas o booleano mesmo não existe. E aí, por exemplo, eu crio um campo aqui, ó, excluído. Então, todo mundo já nasce com excluído igual a não. Não está excluído. Então, quando eu vou buscar um usuário, um perfil, eu só mostro ele se o excluído for igual a não. Que aí eu sei que ele não está excluído. Aí o dia que o cara quer, eu quero apagar meu perfil, não quero mais essa merda. Aí você vem aqui e passa esse excluído para sim. Beleza? E aí esse cara, todo select que você fizer, você tem que colocar o not in excluído igual a sim. Ou seja, sem quem está excluído. Beleza? E aí você busca a galera. Até mesmo porque, imagina o seguinte, eu joguei uma partida com você. Você pontuou pra caramba nessa partida, vamos dizer que você conseguiu fazer o percurso mais rápido, então o recorde de velocidade do percurso aqui é seu. Aí eu vou lá e falo, não, eu quero sair, não vou jogar mais essa merda e quero me excluir. Aí, para você ser excluído, você tem que vir apagando tudo que você participou. Aí eu quero sair do jogo, eu apago o seu recorde. Por quê? Porque para me excluir da base de dados, vai ter que excluir tudo que eu já fui relacionado. Aí eu vou ter que apagar a partida que eu estava, e aí que é a partida que você fez um recorde, por exemplo, ou fez uma pontuação lá. Entendeu? Então isso aí na hora que você vai ver o teu jogo,
você vai ver lá que, ó, porra, eu estava com a pontuação tal, minha pontuação diminuiu, que merda é essa? Né? Então, começa a dar esses problemas. Então, geralmente, quando vocês têm que já ir pensando nisso, né? Quando um usuário ele quer não mais participar do jogo, ele quer se excluir, você faz uma exclusão lógica dele. Então, você deixa um atributo aqui, que aí pode ser do jeito que vocês quiserem, mas que indique para o jogo que aquele usuário saiu, ele está excluído, entendeu? Então ele não conta mais. Todos os jogadores que jogaram com ele continuam contando as pontuações, tudo certinho, mas esse cara está excluído. E aí você não tem que apagar todo mundo do banco. Tranquilo? Então, olha lá. Eu tenho que dizer quem que eu quero apagar, né? Então, ó, delete from jogador, where, vou novamente usar a chave primária, código igual a 10. Aí sim, se eu mandar deletar, lá, está apagado. Se eu selecionar novamente, está lá. Já foi removido. Agora, por exemplo, se eu quisesse apagar, por exemplo, o João. O João é o 1. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Eu não posso apagar o João porque eu estou violando a integridade referencial, né, que foi definida na FK, né, Foreign Key Partida Jogador 1. Então eu já sei que esse João, ele entrou, pelo menos na primeira partida aqui, ele entrou como jogador 1. Tá vendo? Então eu não posso apagar porque esse cara está relacionado. Aí eu teria que ir lá, destruir o relacionamento dele. Aí se esse relacionamento estivesse gerando outro relacionamento, eu ia ter que ir caminhando, até destruir o relacionamento que não depende de nenhum outro. Aí eu venho de trás para frente fazendo o mesmo percurso, apagando os relacionamentos até chegar na tabela aqui de jogador para eu excluir esse jogador. Beleza? Tranquilo? Entenderam aí certinho? Eu não posso excluir ninguém que se relaciona com isso. Não. Se a pessoa já tem um relacionamento, né, se o dado já tem algum relacionamento, você só consegue excluir ele depois que você excluir todos os outros relacionamentos. Tá joia? Tranquilidade? Então, agora, eu vou deixar isso aqui salvo, vai que a gente precisa, né? Agora, o que a gente vai fazer aí? Nós vamos voltar para o Visual Studio. Nós vamos continuar aqui, já que a gente já aprendeu a inserir, alterar, excluir, consultar. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai começar agora a trabalhar na camada de controller, beleza? Então agora a gente vai começar a fazer inserção, alteração, exclusão e consulta de dados no banco. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a seguinte: eu tenho que fazer com que a minha aplicação consiga se conectar no banco de dados, porque senão eu não consigo começar a trabalhar com CRUD, né? Create, Request, Update e Delete. Então, eu vou criar aqui, olha, botão direito, Add, Class, eu vou criar uma classe, tá? Essa classe eu vou chamar de DAO, para ser lá o Data Access Object. Essa classe aqui, essa classe eu vou criar ela de forma a ela simplesmente fazer para mim a conexão com o banco de dados, tá? Então o único método que eu vou colocar nessa classe vai ser o método para a conexão com o banco. Bom, antes de eu fazer a conexão, eu vou fazer os imports lá que eu preciso, tá? Então, ó, using
system.data.sql client. Aqui vai ser o SQL client, porque eu estou conectando no SQL Server, né? Mas se eu fosse conectar em algum outro banco, pode ser que essa classe aqui, esse import mude. Aí você tem que ver o que você quer. E eu vou fazer um outro import aqui, ó, using system.configuration. Esse system.configuration, para que ele serve? Olha só, se eu olhar aqui na minha solution, eu tenho um arquivo aqui, ó, chamado web.config. Esse arquivo web.config, ele é um XML e ele tem, dentre várias áreas aqui do XML que estão configurando a tua aplicação, ele tem essa área aqui, ó, de connection. Tá vendo? Beleza? Essa área de connection, ela adiciona uma string de conexão. O que é uma string de conexão? É um nome, um texto, né? É como se aqui estivesse armazenando uma variável do tipo string, e essa variável, ela me devolve uma string de conexão. Então, para que serve essa string de conexão? Essa string de conexão, ela passa para a variável que vai se conectar no banco, ela passa todos os parâmetros que o banco de dados vai pedir para a minha aplicação para que eu possa me conectar a ela. Tá certo? Então, para que eu possa fazer com que o banco de dados se conecte na aplicação, para que a aplicação se conecte no banco de dados. Então, eu preciso passar uma string de conexão. E aí, o que acontece? Eu posso, via programação, passar essa string de conexão. Eu não poderia criar uma variável string aqui e colocar a conexão aqui? Só que aí, o que me prejudica se eu fizer isso? Quando eu faço isso, toda vez que eu vou pegar a minha aplicação e atualizar ela no servidor, como a string de conexão vai estar dentro da aplicação, né, no código-fonte, eu tenho que lembrar de alterar a string de conexão e compilar de novo o meu projeto. E quando eu vou mexer no meu ambiente de desenvolvimento e no meu ambiente de teste, eu tenho que lembrar de alterar de novo o código-fonte para eu conectar no meu banco de teste, que é o banco todo zoado. Então imagina o seguinte, eu estou desenvolvendo uma funcionalidade que zera o determinado usuário, que dá uma punição para um usuário que está fazendo merda lá. Aí eu pego e esqueço que eu subi o banco para produção, ou eu subi a aplicação para produção, e aí eu estou fazendo os meus testes lá, feliz da vida. Só que na verdade o meu programa, né, o meu jogo, ele está acessando, ao invés do meu banco local, ele está acessando o meu banco de verdade, meu banco de produção. Então eu estou sacaneando um monte de usuário do meu jogo. Então, para que serve, no final das contas, eu utilizar esse web-config? Porque quando eu compilo a minha aplicação no Visual Studio, eu não empacoto esse web-config. Tá certo? Então, quando eu gero os arquivos para subir para o servidor, eu não empacoto esse cara. Então, esse web-config, ele fica um XML solto. O que eu faço? Eu pego uma cópia desse web-config e subo no servidor já com o endereço do banco de produção. E aí, quando eu atualizo a minha aplicação e eu vou jogar uma nova versão para o servidor, eu simplesmente vou jogar o código-fonte para o servidor. Só que eu nunca atualizo o web-config do servidor. Tá certo? Então, na minha máquina, eu estou sempre acessando o banco de
desenvolvimento ou de teste. E quando eu subo a minha aplicação para o servidor, lá no servidor já tem o webconfig dele, que eu não vou atualizar. Então, automaticamente, o mesmo código-fonte, quando chega no servidor e faz a leitura do webconfig, ele mesmo já aponta para o banco de produção. Tá beleza? Então, não façam a parada amadora de você pegar e colocar a tua string de conexão dentro da aplicação, porque isso vai dar merda. Essa prática ela foi feita para dar merda. Tá? Porque na correria, aquela pressão de ter que entregar as paradas no prazo, tal, vai acontecer de você esquecer de compilar e o contrário também pode acontecer, né? Você está na produção, você sobe a produção e os usuários estão tentando acessar o seu banco de casa, né, de desenvolvimento. Também não vai dar certo. Tá beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o DAO, vou preparar o DAO todinho e depois a gente volta para cá para continuar fazendo aqui, que nós vamos ter que mexer nesse webconfig. Então, olha lá. O que eu vou fazer? De cara, eu vou criar aqui na classe todas as variáveis que eu vou precisar. Então, ó, public SQL parameter, vou chamar essa variável de par. Essa variável SQL parameter, para que ela vai servir? Quando eu vou mandar um insert, um delete, um update para o banco de dados, eu tenho que pegar os valores que eu quero alterar no banco, ou inserir, ou excluir, e tem que juntar no SQL. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu monto o meu insert todinho, tá? Só que o local dos values são campos. São variáveis. O meu insert é esse aqui, só que aqui, ó, é o nome de um jogador. Aqui é o nick de um jogador. Aqui é a senha de um jogador específico. Aqui é o e-mail de um jogador específico. E aqui é a data de nascimento específica de um jogador. Então, esses campos, eles são variáveis. Então, eu monto o meu SQL concatenando a parte fixa, que é o texto do SQL, com os valores que o usuário preencheu numa tela de cadastro, na web, não sei como é que ele vai fazer. Então, essa variável SQL parameter, ela vai servir para eu injetar dentro do meu código SQL os valores que o usuário colocou na tela lá para se cadastrar. Tá beleza? Bom, aí vamos para outra variável. SQL command. A SQL command é a variável que vai pegar o meu comando SQL e vai enviar para o banco de dados. Então, toda vez que eu for fazer um insert, um delete, um update e um select, essa command é que vai estar com o comando SQL que eu vou mandar para o banco. Ok? E aí, por último, nós temos a SQL Data Reader, que eu vou chamar de Reader. A SQL Data Reader é a variável que vai fazer o seguinte: quando eu mando um command de insert, delete, update, dane-se. Eu só mandei, ó, insere esse dado. O banco não está me devolvendo nada. Quando eu mando, ó, apaga essa informação, o banco não me devolve nada. Mas quando eu faço uma consulta, o banco me devolve os dados que eu consultei para a aplicação. Então, essa variável SQL Data Reader é a variável que recebe do banco de dados
os dados que eu consultei. Então, toda vez que eu faço um select, por exemplo, nós fizemos esse select aqui, olha. Nós fizemos esse select aqui. Exatamente isso aqui vai para o data reader. Tá? Lá na aplicação. Tá? Inclusive, tá vendo que eu dei um apelido para o código da partida, porque ele só chamava código. Eu coloquei scode partida. Então, lá no data reader, eu acesso esse campo aqui com um apelido que eu dei no meu select. Então, eu vou acessar ele como code underline partida. Tá certo? Então, é exatamente essa tabela que, quando eu faço uma consulta, ela vai ser carregada lá no data reader. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. Eu vou criar aqui o método que vai fazer a conexão com o banco. Então, esse método, ele vai devolver um SQL connection, que é a variável que vai montar o caminho entre a tua aplicação e o banco de dados. E, através desse caminho, você vai mandar um command que vai ter vários parâmetros. Pode ter uns ou nenhum ou vários parâmetros. Então, o SQL Connection é o caminho que o SQL Command percorre e o SQL Command ele percorre tanto para ir quanto para voltar e o SQL Command pode ter vários SQL parameter. E se SQL Command estiver enviando um select, ele devolve o resultado desse select para um SQL Data Reader. Beleza? Bom, vou chamar o método de conectar. E aí, o que vai ter nele? Ó? String str conexão recebe. Ó, tô pegando os dados agora lá do meu webconfig, ó. Configuration ponto, aliás, configuration manager ponto connection strings. Aí eu passo o nome da tag que eu quero ler, que aí nós vamos chamar ela de banco. E dentro dessa tag eu quero ler o parâmetro connection string. Então, dessa forma eu estou lendo lá do webconfig. Tá? Daqui a pouco, quando a gente for criar a nossa string lá no webconfig, vocês vão entender melhor isso aqui. E aí eu vou instanciar a conexão, né? SQL Connection com recebe um new SQL Connection e aí eu passo para ele a string de conexão. Beleza, feito isso, eu abro a conexão com ponto open e aí eu devolvo a conexão já aberta. Beleza, isso que todas as outras classes que vão inserir, alterar, excluir, consultar vão precisar ter. Beleza? Agora, vamos lá para o webconfig para a gente ver como é que nós vamos montar esse cara aqui, ó, que está sendo buscado lá do webconfig. Vamos lá para o webconfig. Tá? Nós vamos fazer de cara, é o seguinte, ó, achei a connection, tá aqui. Eu vou pegar essa linha aqui, olha, que é uma conexão com o banco, vou copiar e vou colar ela embaixo, tá? E aí sim, eu vou começar a trabalhar nela. Bom, o name dela vai ser banco, tá? Por quê? Porque aqui, olha, eu estou lendo Configuration Manager, eu vou entrar na área Connection Strings. O Configuration Manager é o meu webconfig.
Aí eu vou entrar na área Connection Strings. Olha lá, a tag, ó, Connection Strings. Então eu estou buscando dentro desse Configuration Manager a tag Connection Strings. Já sei que eu vou ler alguém daqui, ó, dessa área, tá? Que está aqui dentro, ó, entre o início e o fim. Aí eu vou ler quem? Banco. Então eu vou ler de dentro dessa linha aqui. Tá? Aí de dentro dessa linha, qual é o parâmetro que eu vou ler? Olha lá, eu vou ler o parâmetro Connections String, que é esse cara aqui, ó, Connection Strings. Então o que vai voltar para a minha aplicação é esse texto daqui até o fim. Tá certo? Tranquilo? Bom, esse texto, o que eu estou passando nele? Ó? Data source é o local onde está o banco. Você vai apanhar um bocadinho, pode apanhar, mas uma dica é o seguinte, olha. Ó, desconectei, conectei. Tá vendo? Você pode achar o seu banco por esse nome que está aqui. Tá? Se esse banco estiver na web, você pode ainda botar o IP do servidor barra o nome que está ali. Porque aquele nome é uma instância de banco. Veja bem, eu posso ter no mesmo servidor, numa mesma instalação do SQL Server, um monte de instâncias. Então eu vou ter que me conectar numa instância. No meu caso, a instância se chama Ultrabook. Como eu estou conectando localmente, é possível também que em algumas versões do SQL Server você coloque aqui só ponto, que ele sabe que é uma instância local, tá? E aí, como vocês só devem ter uma única instância, ele conecta nela, né? Só tem uma, então é ela mesmo, tá? No meu caso, por causa da versão do SQL Server, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, local. Beleza? Aí eu vou para o próximo parâmetro. Então, ó, eu passo esse local e não passo mais nada aqui, ó, até o ponto e vírgula. Beleza? O ponto e vírgula vai separar um parâmetro de outro. Aí, entrando naquela instância, eu tenho o próximo parâmetro, que é o Initial Catalog. O que é o Initial Catalog? É o nome do meu banco de dados. Então, aqui, ó, eu chamei o banco de dados de Dino Racer. Por quê? Porque eu poderia estar querendo conectar em qualquer um desses bancos. Tá? Então, o Initial Catalog, no meu caso, aqui, ó, depois do igual, Dino Racer. Então, aí vou apagar novamente até o ponto e vírgula. Beleza. Aí, nós temos aqui... Aí, daqui para lá, vai mudar alguma coisinha, tá? Porque aqui está Integrated Security. Isso aqui, você tem duas formas de se conectar no banco de dados, né? E aí, no caso do SQL Server. A primeira forma é o SQL Server confiar no usuário conectado no sistema operacional. Então, por exemplo, se eu sou um usuário simples do meu sistema operacional, o SQL Server me deixa conectar nele, só que com restrições de usuário simples. Se eu sou o administrador do computador, o SQL Server me deixa conectar nele como administrador. Tá certo? Só que, quando você vai criar a aplicação, geralmente o que se faz é, você cria um usuário para a aplicação, e aquele usuário é dono do banco de dados daquela aplicação, para ele poder manipular, para a aplicação poder manipular aquele banco de dados todo, tá?
No nosso caso, como a gente está fazendo só aqui para teste, eu já estou aproveitando o usuário SA, que é o usuário, que é o Deus lá do SQL Server, é o usuário que pode tudo no SQL Server. Então, a gente não vai usar essa Integrated Security para que a aplicação, o banco confie no usuário logado. Nós vamos passar usuário e senha para conectar, tá? Que é o que vocês devem encontrar, né? Para que a tua aplicação tenha o usuário dela próprio para conectar num banco de dados específico que está no servidor, tá? Então, eu vou apagar essa área aqui. E esse banco também ele é atachado, tá vendo? Então, a gente não vai conectar assim. Então, ó, apaguei essa área toda. E aí, eu vou fazer a mudança colocando o que eu quero. Então, ó, persist security info igual a true. Aí eu passo o meu usuário e senha. User ID igual. Aí eu passo o meu usuário. Acho que é isso aqui. E aí, PWD, que é de password, que é a minha senha. Tá? Gente, se você der um Enter aqui, não funciona, tá? Então, isso aí tem que estar tudo na mesma linha. Tá? Então, mesmo a linha ficando enorme, tem que estar tudo na mesma linha. Então, quando eu acessar lá configuration manager .connection string entre colchete banco .connection string, ele vai me dar o conteúdo dessa connection string. Então, isso aqui, daqui até aqui, vai para a minha aplicação. Beleza? Bom, feito isso, eu ainda tenho mais um detalhe. Do jeito que está, eu ainda não conecto. Por que eu não conecto? E isso vai dar erro com vocês. Isso é mais certo que a morte. Porque todo semestre sempre tem alguém que esquece disso aqui. Então eu já estou frisando bastante para vocês não esquecerem. Eu tenho aqui na minha aplicação quantas camadas? Quantas? 3, mas eu estou fazendo, na verdade, em 2. Tá? Então, cada projeto que eu tenho na minha aplicação, eu vou considerar que ele é uma camada. Então, tá? Embora eu esteja dividindo a camada de DAO em 2, né? Mas para o SQL Server eu estou só com 2 camadas. Tá? O que acontece? Eu configurei o webconfig só da camada de DAO. Então, ele não funciona. Tá certo? Ele não funciona. Se eu tiver 10 camadas aqui, eu tenho que fazer a mesma configuração do webconfig nas 10. Tá? Senão, não conecta no banco. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Vou abrir a view, vou achar o webconfig da view e vou lá na Connections, olha lá, ó, e vou colar ela aqui. Beleza? Se por acaso eu esquecer, não conecta em lugar nenhum. Tá? Se tivesse já conectando, ia parar de conectar. Então eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente entrar na época de criar o web service e criar a parte que vai fazer a atualização de tela entre os servidores, nós vamos criar mais 2 camadas nesse projeto. Então, cada vez que criar uma camada no projeto, tem que lembrar de ir lá e atualizar o webconfig, tá? E se alguma camada não for web, se eu adicionar, igual nós vamos fazer, nós vamos adicionar uma camada
que é uma camada de console application, tá? Então, se eu for adicionar uma camada diferente de web, eu acho que o nome é app.config. Então, o webconfig é para quando a aplicação é web. E o appconfig é para as demais. Tá? Não sei se para todas, mas para console application e para programa desktop, né, para aplicação desktop, é app.config. Então, não interessa o nome do arquivo, eu tenho que ir lá e atualizar a string de conexão e colocar lá nele, senão não vai funcionar. Beleza? Tranquilo? Então, agora, eu já tenho aqui, posso fechar, se Deus quiser eu não mexo mais, e esse cara aqui também, se Deus quiser eu não mexo mais. Então, a gente vai começar agora a criar uma classe de controle para trabalhar com o nosso jogador. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, Add Class. Eu vou chamar essa classe de CTRL jogador, para, pelo nome da classe, eu saber que é de controle de jogador e não a de model de jogador, porque a model já chama jogador. Então, eu vou chamar de controle de CTRL jogador, tá? A minha classe de controle de jogador, eu tenho que, como eu vou trabalhar com as mesmas variáveis que eu criei aqui no DAO, então eu vou pegar esses dois caras aqui, olha. Aliás, esses dois, não, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o Data SQL Client, e vou colar ele aqui, ó, como, vou fazer o using dele aqui, porque eu vou trabalhar com as mesmas variáveis. Outra coisa, eu vou precisar dar um import aqui para mim do meu pacote de model, para eu poder ver essas classes aqui. Então, eu vou fazer lá using dinoracer.dao.model. Beleza? Para eu poder enxergar as outras classes. E aí, eu preciso também utilizar dessa classe DAO, eu preciso utilizar também toda vez esse método conectar. Então, qual é a maneira mais fácil? Eu vou fazer uma herança aqui, ó. Essa classe e todas as classes de controller, né, elas vão herdar de DAO. Beleza? Porque aí, na hora que eu precisar, eu só chamo o método conectar. Eu não preciso instanciar DAO para chamar o método conectar. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um método para inserir. Public void inserir. E aí, para eu inserir, eu vou precisar de um jogador, passado como parâmetro. Olha só. Tem gente que gosta de botar comentário, né, no código para lembrar o que fez depois. Tipo assim, comentário é uma péssima ideia, né? Porque se você tem que comentar o seu código, é porque você programa mal pra caralho, né? Porque o seu código está escrito o que você fez, né? Então, se você dá variável com nome doido para porra do código, e aí depois de 2 meses você não sabe mais o que aquela variável quer dizer, aí você precisa comentar o código, né? Mas se você colocasse, ó, variável que faz isso, porra, já está escrito, o nome da variável já está escrito o que ela faz, né? Então, esse negócio de fazer switch e case 1, aí daqui a um mês você fala, porra, o que é 1? O que é case 1? Então, você deveria criar uma constante, por exemplo, constante, sei lá, morreu.
Aí você diz, constante morreu igual a 1. Aí na hora que você for fazer o switch, você vai fazer case morreu. Aí você olha o seu código e você fala, porra, eu sei que está acontecendo aqui, né? Morreu. Então, você sabe que... Então, assim, 99,9% das vezes, se você fez comentário, é um forte indício que a tua programação está uma merda. Né? O teu código não está legível. Ah, quando que é o 0,01% de vezes que você deve fazer comentário? Você imagina o seguinte, ó, troquei um componente. Imagina que você tem 50 telas no teu jogo e 49 telas usam um componente para fazer alguma coisa. Imagina o seguinte, usa um data grid para mostrar a lista de ranking. Aí, 49 usam aquele data grid. Aí, um deles não usa o data grid. Por quê? Porque a quantidade de dados que vem naquela tabela estoura o vetor de data grid. Então, aí você não pode usar o data grid. Você vai usar, sei lá, um data table. Aí vem um cidadão para fazer manutenção no teu jogo, ele fala assim, porra, de 50, 49 você usa o data grid, então eu vou pegar esse 1 que falta e vou padronizar. Vou botar data grid também. Aí o cara faz manutenção no teu jogo e ó, começa a dar pau. Então, aí nesse caso, vale a pena você pegar e falar assim, ó, aqui por uma questão de limitação do data grid, foi usado um data table. Entendeu? Aí você está explicando uma parada que não é do teu código, você está explicando uma coisa que aconteceu. Ou, ó, por causa da versão tal, por questões de compatibilidade com a versão tal, eu mantive esse código aqui que está repetido. Tá, aí você comenta. Mas comentar o que seu código está fazendo, se você fez, você está fazendo assim, uma grande merda. Mas, no Visual Studio, eu não sei se algum professor já mostrou para vocês, você pode digitar 3 barras aqui em cima de algum método. Algum professor já mostrou isso para vocês? Não? Ó, barra, barra, barra. Beleza? Então aí você pode colocar aqui, ó, insere um jogador. Porque aí quando alguém instanciar essa classe e ver o método inserir, vai aparecer para ele o que o método faz. Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, aqui, como você tem o parâmetro jogador, você pode explicar o que esse parâmetro faz. Um objeto da classe da camada, né? Camada de model. Beleza? Então, quando alguém instanciar isso aqui, o cara olha aqui e fala assim, pô, então isso aqui é para eu pegar um jogador lá da classe de model, porque pode ter jogador de outros pacotes e tal, então tem que ser desse aqui. Então, tá? Mas, isso aí é um recurso do Visual Studio, mas, porra, já está dizendo aqui, ó, o método vai inserir. Então, para eu fazer a inserção, e hoje a gente vai fechar nela, eu vou até programar um pouco mais rápido agora. Eu vou criar aqui o meu SQL, que é o que vai ser mandado para o banco de dados. Então, eu, por via das dúvidas, eu já vou pegar aqui, olha, insert into jogador, tá vendo? Eu já vou pegar esse cara aqui todo, vou copiar e vou jogar aqui. Só que aí, obviamente, eu vou mudar algumas coisas, né? Values, aí, aqui, ao invés dos valores, eu vou colocar o seguinte. Ó, eu vou repetir esses caras aqui, ó.
Tá vendo? Eu vou repetir esses caras aqui, ó, na hora do insert, porém, eu vou colocar um caractere diferenciador neles aqui, ó. Então, eu vou colocar um arroba, tá? Por que eu tenho que colocar um arroba? Porque, como isso aqui é uma string, eu tenho que procurar por esse cara aqui para poder substituir essa parte do texto pelo parâmetro nome. Entenderam a jogada? Então, se esse cara ficar igual a esse aqui, eu vou substituir o primeiro que eu encontrar. Então, eu vou acabar substituindo aqui, ó, no lugar errado. Então, eu só boto um arroba aqui, ó, para esse cara ficar diferente desse. Tá certo? Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar os dados da tela e vou substituindo aqui para eu montar o SQL que vai no command para o banco de dados. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Aí vamos continuar. Então agora eu vou criar o command. Olha lá, é só eu instanciar. Por quê? Como o DAO foi herdado e eu criei a variável command aqui no DAO, então é só eu começar a usar. Então, ó, command igual a new SQL command. E aí, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar dois parâmetros para o command. O primeiro parâmetro é o SQL. E o segundo parâmetro é a conexão com o banco, que eu chamo só no método conectar. O método conectar já me devolve aqui, ó, um SQL connection, me devolve a conexão. Então eu já estou passando para cá. Então, ó, executou essa linha aqui, eu estou conectado. Beleza? Tá, agora, qual é o meu trabalho? Eu tenho que pegar cada cara desse aqui, ó, e substituir no SQL que está dentro do command. Tá beleza? Então, ó, trabalhinho tranquilo. Qual é a variável? É a variável parâmetro. Então, o parâmetro recebe um new SQL parameter, tá? E aí eu passo dois parâmetros para o parâmetro. O primeiro parâmetro é o texto do SQL que eu vou fazer a substituição. Aqui, ó, eu quero substituir no nome. Beleza? E da onde vem o valor que vai entrar na variável nome? Ah, vem do objeto aqui, ó, jogador.nome. Beleza? Aqui que eu estou fazendo a troca. E aí, eu ainda tenho que acabar de configurar o parâmetro. Parâmetro é .sqldbtype, eu vou dizer para ele qual é o tipo de dado que esse parâmetro tem. Tá certo? Então, ó, system data sqldbtype ponto, aí eu digo qual é o parâmetro, o tipo de dado que está vindo aqui. Cadê aqui? Tô doidão. É varchar. Que é o tipo de dado que vai lá pro banco. E aí, agora que eu já configurei o parâmetro, eu tenho que adicionar esse parâmetro no command. Então, eu vou colocar no array de parâmetros do command. Então, ó, command.parameters.add, aí eu vou adicionar o parâmetro. Beleza. Fiz isso para o nome. Agora eu vou fazer aquele trabalho de... Vou fazer a mesma coisa pro nick. Nick, beleza. Aí vou fazer a mesma coisa agora para senha e e-mail. Então já vou copiar dois. Senha e e-mail.
Então, lá. Senha e e-mail. E aí vou fazer o último para a data. Aí a data. Aí na data eu não posso esquecer de que aqui, ó, é o date time. Eu acho que eu vou tentar colocar date. Deixa eu ver o que está no date aqui. É só a data, né? Eu vou botar date aqui. Eu não sei se vai reclamar lá. Ah, vai reclamar porque aqui está vindo um date time. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, date time. Ah, não. Aqui é data, pô. Data de nascimento. Deixa eu ver se o date só fica. Ah, tá. Eu colei no lugar errado, né? Isso aí. Beleza. Bom, fiz isso. Quer dizer, ó, montei meu SQL, conectei, substituí os valores os parâmetros pelos valores, todinho. Agora, o que me resta, eu tenho que pegar e mandar esse comando para o banco de dados. Então, como é que eu vou fazer? Command, ponto. Command, ponto, execute não query, e aí, acabou. Se eu executar esse cara aqui, ó, se eu passar dessa linha sem dar problema nenhum, já está no banco. Beleza? Tranquilo? Gente, olha só. Isso aqui, esse trecho de código é exatamente igual para inserir, alterar e excluir. Obviamente que eu tenho que trocar o SQL, que eu estou mandando para o banco, né? Eu não posso mandar um SQL de insert esperando que apague, né? E nem que altere. Então, essa é a ideia certinha para eu fazer inserir, alterar e excluir. Vamos fazer rapidinho porque ainda dá tempo. Então, olha só, eu fiz o meu inserir, certo? Então, ó, eu vou fazer um alterar. Copiei aqui, vou colar aqui e vou mudar o nome para alterar. E aí, eu não posso esquecer que, olha, eu tenho aqui, ó, agora que fazer isso aqui, ó. Código e o tipo de dado é o int. Agora sim está certo. Beleza? Então não pode esquecer. Então, ó, o que muda do insert para o update? Eu vou mudar o comando SQL, vou colocar o where para ele fazer update só na pessoa que eu quero, e aí eu tenho que lembrar de colocar o parâmetro da chave primária, porque senão nunca vai alterar nada. Tá? Se ele não achar o código lá, se ele não for inicializado, ele vai estar como 0, porque é um valor int. Então ele vai tentar dar update no banco em quem tem a chave 0. Só que o nosso create table nós fizemos com identity 1,1. Então começa no 1. Então nunca vai dar update em ninguém. Tá certo? Aí daqui eu já posso pegar. Aonde? Depois da data de nascimento. Ah, não, tem que fechar. Valeu. Tem que fechar não, tem que tirar.
Então agora, ó, eu vou aqui e vou fazer o excluir. Ficou enxutinho aqui o meu delete. Tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui para, assim, tentar dar uma organizada maior no meu código é criar region. Vocês já criaram alguma region? Não? Eu posso pegar e fazer isso aqui, olha. Ó, tralha region, e aí eu coloco aqui entre, eu acho que é aspas. Não precisa não, dava para botar. Dá para botar sem? CRUD do jogador. Só vou colocar assim, CRUD, pronto. E aí, lá no final, eu coloco lá tralha end region. Beleza? E aí, ó, eu posso esconder aquela área. Então, tipo assim, eu posso, isso vai me facilitar a visualizar o que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma outra region aqui, ó, consultas. E aí uma end region. E aí eu começo a colocar todas as consultas aqui. Então eu posso separar as áreas, né, da minha classe por regiões para eu já poder depois me achar melhor no código, né? Aí, quando eu for para a área de consulta, eu vejo só consulta. Tá? Tranquilo? Beleza nisso aí? Olha, eu vou querer testar isso aqui. Eu vou querer testar isso aqui. Então, eu vou fechar a minha área de DAO e vou lá para a minha área de viewer. Tá? Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um add e vou criar aqui, ó, um webform. Tem que ser webform, tá? Olha lá, eu criei um webform, vou chamar ele de FRM, de formulário, né? Jogador. Dei um OK. Eu vou ter aqui uma página web, né? Com um formulário aqui, ó. O formulário está aqui, que ela é para jogador, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse formulário, tá? FRM jogador, vou dar um clique com o botão direito nele e vou marcar ele aqui, ó, set as start page. Quando eu fizer isso, eu estou configurando essa página aqui como página inicial, tá? Então, olha lá, a partir daí, se eu der um play aqui, olha, ele vai até demorar um pouquinho para compilar, subir servidor, coisa e tal, mas essa página aqui, olha, ela entrou como página inicial. Olha lá, FRM jogador. Beleza? Então eu estou trabalhando com ela. Tá joia? O que eu vou fazer nessa página? Eu vou mudar para a área de design. E aí eu vou fazer um negócio feio, mas feio mesmo, porque é só para a gente testar. Vou abrir a toolbox aqui e vou começar a arrastar as coisas para ela e vou fazer uma página para a gente cadastrar lá o jogador. Então, ó, eu vou ter uma label para o nome do jogador e aí eu vou ter uma text para o cara colocar o nome dele. Aí eu vou pular uma linha, vou ter uma outra label para o cidadão colocar o nick e vou ter uma text para o nick.
Beleza. Aí, vamos lá. Eu vou fazer do jeito mais simples aqui possível, tá? Veja bem, essa tela, ela é orientada a evento. Então, já para facilitar a minha vida, eu quero que quando a página carregue, eu já tenha um ponto de inserção aqui no nome, para facilitar a minha vida, tá? Então, eu posso aqui dar um F... não sei se é um F7, tá? Eu estava lá na página, dei um F7 e caí aqui para partial class daquela página. Então, vocês já tiveram alguma ideia de desenvolvimento web no Visual Studio? Alguma coisa? Olha só, as páginas aqui, olha, tá vendo? Nós acabamos de criar o FRM jogador. Tá vendo que ela é um ASP-X? Tá. Só que esse ASP-X, na verdade, se eu clicar aqui, olha, eu tenho ASPX.cs e tenho ASPX.designer.cs. Então, esse ASP-X aqui, olha, ele ainda tem mais dois caras vinculados a ele, tá? Que são o designer.cs, que cada objeto que eu arrasto para a tela, ele cria um código para esse objeto. Tá vendo? Por quê? Porque a tela, a linguagem é orientada a objeto. Então, cada coisa que está na tela é um objeto que está sendo instanciado, que tem propriedades e tal, e que está sendo adicionado na tela, numa determinada posição, numa determinada linha, e vai. Então, esse cara aqui é gerado automaticamente a partir dos objetos que você arrasta para a sua tela. E eu tenho esse ASPX.cs, que é a partial class. Esse cara aqui, ele é programado, ele é orientado a evento. Então, os eventos que acontecem na tela disparam métodos aqui dentro da partial class. E é através da partial class que você instancia as suas classes, as classes que estão dentro do seu projeto que você criou. Como, por exemplo, lá dentro do DAO, as minhas classes de controller e de model. Tá certo? Então, a partial class, o que ela faz? Ela liga o seu HTML da tela com as classes de dentro do seu projeto. Beleza? Tá tranquilo? Então, aqui na partial class, você programa tanto coisas que vão para a tela, quanto coisas que vão para suas classes. E aí, cada coisa que acontece no teu programa dispara pelo menos um evento. Então, o fato de, quando eu der um play, essa tela ser carregada, já dispara o evento de page load. Então, o que eu vou fazer no page load? Ó, txt nome.focus. Eu joguei o foco lá no page load. Isso aqui é um... Beleza? E aí, beleza. Quando eu dou um play, já carrega a tela com o foco lá no nome. Tranquilo? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no botão inserir e vai ter que inserir uma informação lá no banco. Tá? Para isso, eu venho aqui no botão inserir, ou eu dou um duplo clique, que ele já abre por padrão o evento de clique do botão, ou eu posso ir lá na área de propriedades, eu tenho esse raiozinho aqui, que são os eventos. Então eu posso vir aqui e dar um duplo clique aqui. Que eu também faço o mesmo serviço. Dei um duplo clique, ele já pegou o nome do botão underline clique e já criou o evento de clique para mim do botão.
Tá certo? Tranquilo? Bom, como eu estou usando o meu evento de clique do botão é para inserir uma informação no banco, eu vou usar a classe jogador e a controle jogador e a jogador. Tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Using dinoracer.dal.controller e use dinoracer.dal.model para daí ele reconhecer as classes de model e de controller, tá? Aí agora, beleza, é só eu programar com essas classes. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instanciar um jogador. Jogador igual a new jogador. Instanciei. Beleza. Agora eu vou pegar os dados da tela desse jogador e preencher o objeto jogador lá, o model do jogador. Então, ó, jogador.nome recebe txtnome.text. Novamente, jogador.nick recebe txtnick.text. Jogador.email recebe txtmail.text. Jogador.senha recebe txtsenha.text. E jogador.data de nascimento recebe txtnascimento.text. Bom, peguei todos os dados de tela do jogador. Essa data de nascimento, ó, ela já vai me dar problema, porque esse cara aqui é um texto e eu, na verdade, tenho que converter ele para um date time. Beleza? Então, eu já vou ter que fazer uma conversão aqui. Datetime d igual a new datetime. Deixa eu ver se eu tenho... Olha lá, eu tenho 12 métodos construtores para o datetime. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, ó. Eu posso passar um long... Olha lá, ano, mês e dia. Deixa eu ver se eu vou usar esse ano, mês e dia. Vou fazer isso mesmo, vou usar ano, mês e dia. Então já vou começar a criar aqui, ó. Beleza? Tá tranquilo? Aí agora sim eu vou pegar e vou instanciar o controle de jogador. Eu vou chamar de C jogador para eu conseguir diferenciar. Beleza. Aí agora simplesmente eu faço C jogador ponto inserir e passo o jogador que deve ser inserido. Pronto, fiz o meu método para inserir. Deveria funcionar. Vamos ver se vai, porque sempre dá alguma merdinha, né? A gente não sabe se vai conectar direito, se vai dar tudo certo, então vamos ver lá. Ó, vou para teste, vou colocar nome A, tudo A. Aí a confirmação de senha a gente não está usando e está vendo que ela ainda está aparecendo a senha aqui. Então daqui a pouco a gente vai resolver. E aí, para não diminuir a chance de dar pau na data, eu vou colocar 1/1 de 2000. Opa! Vou dar uma parada aqui, porque se for dar pau na data, eu já vou
vê e a gente já vai consertando. Então lá, o que está ao contrário? Ah, não, aqui a pessoa vai escrever igual a gente escreve mesmo. Dia, mês e ano. Tá? Aí aqui, olha só. Aonde que você está falando? Então, é porque aqui, essa variável, ela pede ano, mês e dia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou separando a data, olha lá, em dia, mês e ano, e aí aqui eu troco ano, mês e dia. Eu inverto aqui. Beleza, aí chamou lá o controle do jogo, passando o jogador, né, para ser inserido. Vamos ver se ele vai inserir. Eu vou saber se ele vai inserir aqui. Então, vou dar um continue para ele lá para baixo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele deu problema aqui no logon. Então, alguma coisa que eu estou passando na minha string de conexão está errada. Tá vendo? Ele deu problema no método open. Então, na verdade, nessa tela aqui, ele deu pau nessa linha. Tá certo? Porque é aqui que eu chamo o método conectar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ver os webconfig para ver se eu estou passando o usuário e senha certinho. Aí vou eu lá para o webconfig. Se passar para a linha de return, funcionou. Se não, já vai dar pau. Olha lá, passou para a linha de return. Deixa eu ver. Aqui, ó, parece, tá vendo? Que como tem todas as propriedades aqui, parece que conectou. Então, agora sim, eu continuo. Se rodar esse execute no query, funcionou tudo. Então, para a gente poder testar, eu já vou aqui, ó, select asterisco from jogador. Olha lá, tem 4 jogadores. Vamos ver se rodar. Parece que rodou. Aí, ó, continue. Se eu olhar aqui no banco e executar de novo, olha lá, o jogador AA está lá.